Então, meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, continuamos aqui nosso encontro para viver bem sua quaresma 2026, e nós estamos aqui num itinerário, já de vídeos atrás, falando do valor do jejum. A quaresma, ela se fundamenta, os exercícios quaresmais, nesse tripé, jejum, oração e caridade, sob a forma de esmola, caridade. Então, o jejum, que é uma expressão forte do espírito penitencial do cristianismo, a gente deve viver o jejum com sentido, a gente deve viver a penitência com o sentido correto, com o espírito correto, como falávamos no vídeo anterior. E hoje queremos dar mais um passo para entendermos o sentido do jejum, o espírito do jejum e até mesmo aqui hoje, agora, a espiritualidade do jejum. Não só o espírito do jejum, mas a espiritualidade do jejum. É como se o jejum fosse uma forma de oração, fosse um clamor a Deus. E é muito importante que o jejum seja vivido assim. Ou seja, em outras palavras, quando você jejua, quando você faz jejum, este que jejua, é você clamando a misericórdia de Deus. É você clamando o perdão de Deus. É você clamando que Deus venha em seu auxílio. Ou seja, você jejuando é você dizendo para Deus: eu sou pequeno, eu sou pobre. É você humilhando o seu corpo. É você humilhando a sua carne. É você, pelo jejum, dizendo para Deus: eu sou miserável. Eu sou fraco. Por mim mesmo eu não posso viver tudo aquilo que eu sou chamado a viver. É você clamando do fundo da alma, não só com palavras. Vem em meu auxílio, Senhor. Me socorre, Senhor. Então, pelo jejum, o jejum é uma expressão de espiritualidade, de nós reconhecermos para Deus a nossa miséria, a nossa fraqueza, a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração, o orgulho que existe em nós, a soberba, o egoísmo que existe em nós. Você reconhece a sua miséria pelo jejum. Então entenda isso, essa palavra, entre aspas, pelo jejum. Você está, por meio do jejum, expressando para Deus, dizendo para Deus que você reconhece sua fraqueza, sua miséria, sua pobreza. Não só os seus pecados como atos infracionários à lei de Deus, mas a sua realidade de pecador, de fraqueza. Então, ao mesmo tempo, pelo jejum, que você está reconhecendo a sua miséria, você está reconhecendo a misericórdia de Deus. Entenda isso, o jejum não é só um reconhecimento da própria miséria, não é só você humilhando a sua carne e dizendo: olha, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Mesmo com todos os talentos, todas as suas capacidades naturais, não são suficientes para viver aquilo que Deus nos chama a viver. Não podemos ser santos apenas pelas nossas próprias forças. E você está dizendo isso quando você jejua. Mas o mais importante é que você está dizendo isso e está ao mesmo tempo dizendo: eu ponho a minha confiança em Ti, Senhor. Vem em meu auxílio, eu confio em Ti, Senhor. Eu estou dizendo: eu não posso por mim mesmo, eu sou miserável, mas estou dizendo também: eu confio em Ti, Senhor. Vem em meu auxílio. Então o jejum é uma espiritualidade de confiança profunda em Deus. É uma espiritualidade de oração de compulsão. Quer dizer, das profundezas clamo a vós, Senhor, como diz o Salmo de hoje, inclusive. Das profundezas clamo a vós, Senhor. O Salmo de hoje diz: se levardes em conta as nossas faltas, quem subsistirá, Senhor?
Então, das profundezas eu clamo a vós, olhando a minha situação, olhando a minha verdade, olhando a minha dureza, minha miséria, minha fraqueza. Das profundezas eu clamo a vós. Quer dizer, de todo o meu coração, ao olhar a minha miséria, ponho toda a minha confiança em vós. E é um jeito de dizer isso, não só com palavras, mas de dizer isso com vida, com um gesto, jejuando, humilhando o seu corpo. Então veja, o jejum tem que ser vivido com essa espiritualidade de profunda confiança em Deus. Colocar a confiança em Deus por causa da própria miséria. Entende isso? É muito importante nós entendermos isso, né? Essa espiritualidade, colocar a confiança em Deus por causa da nossa miséria. Então veja, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você jejua, não só na quaresma, espero que a quaresma ensine a você o valor do jejum. Para que você possa trazer isso para a sua vida, sobretudo quem quer buscar a vida interior, quem quer buscar a santidade. Porque o jejum, ele nos abre a vida espiritual. Ele é praticado assim, como forma de mortificar os maus desejos, mas no sentido de abrir-se à graça. Ele não tem fim em si mesmo, o jejum. Ele não tem fim em si mesmo. Ele é uma forma de procurar se abrir à graça, começar a se abrir à graça de Deus. Então, é muito importante que no dia do jejum, no dia da penitência, você viva em profunda oração. Você entre nesse espírito, junto com o jejum, com a prática do jejum, você entre no espírito, você coloque o seu coração nessa direção. Entende? Não é, isso aqui é um problema. A pessoa jejuar e não colocar o coração na direção do que é o jejum. Seu coração tem que estar nessa direção. Quando você jejua, você põe o seu coração nessa direção do clamor, do reconhecimento da sua miséria, né? Das profundezas, clamo a vós, Senhor. Vem meu auxílio, vem meu socorro, olha a minha pobreza. Importante que você coloque o seu coração nessa direção, que você assuma esse espírito, mentalmente falando, emocionalmente falando, pela prática do jejum. Então isso é muito importante, isso aqui é um problema, a pessoa jejuar mecanicamente, correndo o risco de estar praticando uma dieta alimentar. Jejum não é dieta, repito, como falei anteriormente. Então é preciso viver com esse espírito de clamor, de oração. Em outras palavras, poderíamos dizer, o jejum precisa ser expressão de confiança em Deus, desconfiança de si mesmo e, portanto, expressão da humildade. A humildade é a verdade, quer dizer, na verdade do meu nada, ponho a confiança toda em Deus. Então o jejum ele precisa alimentar em nós a humildade e a confiança em Deus. Quem jejua, mas não está crescendo na humildade, na confiança em Deus. Pelo contrário, é possível nós jejuarmos e isso se tornar para nós motivo de autojustificação, de soberba, uma espécie de neofarisaísmo, lembra? O fariseu e o publicano que entraram no templo, salvo engano Lucas 18, agora se não é exatamente o texto, não me lembro de cabeça qual capítulo, mas aquela parábola, aquela passagem que Jesus contou, né? Aquela metáfora, um fariseu e um publicano entraram no templo, o fariseu batia no peito e dizia, Senhor, eu te louvo porque não sou como aquele publicano que está lá atrás. Eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço todas as orações, eu dou o dízimo. Quer dizer, existe muito esse risco.
a gente pode, até de forma mais ou menos inconsciente, sem se dar conta, sobretudo se a gente não coloca o coração nessa direção da humilhação, da súplica, do clamor, do colocar a confiança em Deus, a gente viver uma autojustificação. E o jejum acaba alimentando o nosso orgulho, acaba alimentando essa falsa espiritualidade cristã da autojustificação. Eu acabo me achando merecedor das coisas porque faço isso, porque faço aquilo. E não as coisas que eu faço é para demonstrar para Deus, é para suplicar para Deus, é para desejar, dizer, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, todos nós podemos praticar a penitência, podemos praticar o jejum, e a gente vai nessa linha de colocar Deus como devedor da gente. Então, eu jejuo, eu faço penitência, eu oro muito e de repente acontece um sofrimento, eu fico bravo. Como Deus está permitindo isso? Quer dizer, Deus é obrigado a agir da maneira que eu quero, porque eu estou jejuando, porque eu vou à missa todo dia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Entende isso? Gente, isso existe, e muito. Nós caímos nessa falha. Veja a importância de alguém que quer praticar exercícios espirituais com intensidade, com seriedade, que tem aquela fome de Deus e começa a se lançar. Ela ter um diretor espiritual, ela ter alguém que tenha experiência, que tenha certa maturidade espiritual para ajudar a pessoa a não cair na autojustificação, na falta de humildade, viver o jejum de uma maneira que mais atrapalha, ou fica ali fica 0 a 0. Você está praticando uma coisa e não está colhendo os frutos. Então entenda isso, o jejum tem que ser vivido com essa espiritualidade de clamor a Deus e de reconhecimento da própria miséria. Amém? Coloque isso em prática. Pense nisso hoje. Na sua oração da noite, pense nisso hoje. Pense. Qual a maneira você está jejuando? Hoje faça essa oração. Peça a Jesus hoje na sua oração de você aprender a viver com o jejum esta espiritualidade. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Reconhecendo a minha miséria, eu clamo a Sua graça. Confio na Sua misericórdia. E aí você vai aprendendo a viver essa espiritualidade, colocar toda a sua confiança em Deus. Isso é tão bonito. Amém? Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.